Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Estou gravando esse vídeo um pouquinho mais cedo, meio-dia, quase 1 hora da tarde, porque hoje eu viajo. Eu tava vendo uma série agora que tem que fala sobre gente do esporte, né? Esses grandes caras que são comandantes de equipe, são. E aí eu vi uma entrevista de um cara que nem era comandante, era um cara mais no nível mais baixo, e ele falou assim, perguntaram pra ele por que ele sofria tanto, né? Porque ele era um cara muito passional, ele sofria muito com resultados e tal. Ele falou assim, porque eu entrego toda a paixão e energia nisso aqui. E por isso que a decepção é grande e por isso que a alegria também é grande, é proporcional. E aí eu fiquei pensando na vida de torcedor, né? Eu acho que a gente é muito parecido nisso, como torcedor, e eu tô vendo que, agora, como eu lido mais, lógico, com os torcedores do São Paulo, eu vejo muito o tamanho da frustração da torcida do São Paulo, com aquele vídeo que a gente fez ontem, né? Falando dos momentos, dos últimos anos de São Paulo. E eu acho que é muito isso, né? Porque a gente envolve muita energia que a gente coloca nisso tudo e paixão no que a gente tem pelo time. No meu caso, é um pouco pior, porque eu trabalho com isso, né? É o meu trabalho. Então, não é uma coisa que, acabou o jogo, eu esqueço, fico lá pistola quando acaba, depois eu esqueço. Não, no outro dia você tem que estar lá fazendo o QG, você tem que ver as notícias de novo, ver a repercussão. Se o São Paulo perde do Remo, você, por exemplo, você não é obrigado a assistir as entrevistas, as coletivas. Eu sou. E muitas vezes eu também não assisto, porque também às vezes eu estou tão pistola que eu também não assisto. Mas eu fiquei pensando nisso. Por outro lado, isso também tem um lado bom, né? Porque é legal. É que o nosso time não ajuda, né? O que os caras fazem lá com o São Paulo, os destruidores do São Paulo não ajudam. Mas quando é legal, quando tem esse momento que você envolve a paixão pelo clube e tem um retorno bom, a energia que você gasta, vale a pena. É que, infelizmente, no São Paulo não tem valido a pena nos últimos anos. Ao contrário, né? Tem sido profundamente desgastante acompanhar o São Paulo. Mas a gente vai continuaremos aqui. Falando de Copa do Mundo também, e também falando de São Paulo, porque não vai parar, as notícias não vão parar. Tem muita novidade. Antes, deixa eu só agradecer o pessoal do Pix, ó. Lucas Zonello, o Carlos dos Santos Rodrigues e o Bernardo Rosa Pinto e o Rodrigo Guimarães nos deixaram Pix aqui. Tá aí se você quiser nos ajudar. Qualquer quantia é bem-vindo. Eu sempre faço questão de falar o nome das pessoas aqui que nos ajudam, não só com Pix, mas também com like, né, com inscrição no vídeo, você que deixa o joinha aí, você que se inscreve no canal, você que no caso do canal Barulho Jogos, você hypa os vídeos, você ajuda no crescimento da mídia alternativa, é uma maneira que você, com delicadeza, com a gentileza, que você faz com a generosidade, de ajudar no crescimento do canal, dos canais, ajudar no crescimento do trabalho. É uma parceria que a gente tem aqui, produzindo conteúdo, falando de São Paulo, do time que a gente gosta. Então eu agradeço demais sempre a sua parceria, ainda mais agora, né? Porque a gente não tem jogo, o São Paulo tá nessa nhaca aí, nessa fase da pior fase da história, e você tá aqui, você é um herói também, para tentar acompanhar as notícias do São Paulo. Você é um herói, então te agradeço bastante. No vídeo passado, no vídeo de ontem, que vai entrar na janelinha aqui, que eu sempre esqueço no final do vídeo de falar, a gente falou sobre a programação dos guerreirinhos na Copa, e eu vi muita gente falando, vão dar descanso para esses caras aí, não entregam nada. Eu concordo, acho que devia todo mundo trabalhar em 3 períodos. Só que aí tem as férias, né, que eles também são funcionários, então são férias obrigatórias, tem um período de férias aí, porque o calendário ficou zoado esse ano por causa da Copa do Mundo, mas eu acho que o problema não é a questão de dar férias para o jogador, você tem que dar férias para os profissionais, mas é que tem que cobrar quando eles estão trabalhando. Esse que é o problema que eu acho que acontece no São Paulo. Normal, os caras têm direito às férias como qualquer jogador, como qualquer profissional, só que eles têm que ser cobrados também como qualquer profissional, e isso não acontece no São Paulo. Isso acontece por parte da torcida, porque não é toda a torcida também que cobra. Tem um monte de gente que fica aí babando ovo para jogador de futebol. Mas só que a cobrança e o trabalho, para mim eles trabalham pouco, porque se trabalhassem mais, com certeza teriam melhores resultados. Trabalham mal, né? Porque o clube é desorganizado, é mal administrado. E eles não são cobrados, o que é o pior. Então eles entregam muito pouco para a folha milionária, que é uma das maiores do futebol brasileiro, esse time horroroso aí, com esse monte de cabeça de bagre
Tem a folha salarial uma das mais altas do Brasil, e eles entregam muito pouco. O problema não são as férias, das férias para os guerreirinhos. O problema é quando eles estão trabalhando, entre aspas, né? Trabalhando, que eles não são cobrados e não entregam nada, não entregam absolutamente nada. Pelo menos não vem entregando absolutamente nada. Vou deixar o vídeo na janelinha e falamos também sobre a desilusão do torcedor com as maracutaias lá, com as gambiarras, com um momento político podre do São Paulo. E também teve um cara que comentou no Instagram, que estava conversando comigo, que deixou uma opinião lá, que eu fiquei pensando, ele tem razão. Ele falou assim: Barolo, com tudo que está acontecendo, com esse mar de sujeira, de incompetência, de amadorismo, é lógico que o clima político no São Paulo também vai ter o mesmo cheiro, né? Ele usou até a expressão cheiro de M. E ele tem razão. Porque é um clube sem comando, é um clube pessimamente administrado, falido, que não tem cobrança, que cada um faz o que bem entender, todo mundo preocupado com o próprio umbigo, todo mundo preocupado com os próprios privilégios. Aí a gente quer que na política seja diferente. Na política não, agora um processo eleitoral vai ser um processo limpo, transparente, com um monte de idealista pensando no bem do São Paulo. Lógico que não, lógico que esse cheiro de M também vai repercutir na política do São Paulo, isso é perfeitamente natural. E eu até respondi, Roberto, o nome dele, Roberto, você tem total razão, vou falar isso no vídeo de hoje, porque você tem razão, é claro que vai ser, isso tudo contamina. E aquilo que a gente falou ontem, né? Um lugar onde o Outen Aires é melhor opção para alguma coisa, é que tem muita coisa errada, num clube de futebol onde uma figura como o Outen Aires é melhor para alguma coisa. É melhor opção para alguma coisa. Ele não deve ser melhor opção para absolutamente nada num clube de futebol, ainda mais no São Paulo Futebol Clube. Mas é isso que a gente tem para hoje. Falando em Copa do Mundo, que a gente prometeu sempre falar alguma coisa sobre Copa, que eu quero falar dessa história do Rui Costa aí, que eu já vou adiantar que não vai acontecer nada com o Rui Costa, tá? Por isso que eu coloquei no título do vídeo uma interrogação aí. Porque existe a possibilidade, mas se você me perguntar se eu acredito que ele vai sair, não vai. Eu não acredito. A FIFA, olha só isso, gente. Olha essa entidade do futebol, como tem dinheiro. A FIFA separou 355 milhões de dólares, o equivalente a 1,8 bilhão de reais. Sabe para quê? Para o pagamento de diárias para os clubes que forneceram jogadores para a Copa do Mundo. Só de diária para jogador que cedeu o clube para a Copa do Mundo, a FIFA separou 1,8 bilhão de reais. Aí você me pergunta, Barolo, quanto que o São Paulo vai receber por dia da FIFA com tanto jogador em seleção daí pelo mundo? Bom, a média é o seguinte, seriam mais ou menos 11 mil dólares, quase 56 mil reais. 55.700 reais por atleta por dia de cada clube. O São Paulo, e esse período é o seguinte, você vai pagando até a seleção do cara estiver na Copa. Quando a seleção do cara é eliminada da Copa, a FIFA deixa de pagar no dia seguinte. Então até fase de grupos, até pelo menos na fase de grupos, né, por dia a FIFA paga quase 56 mil reais ao clube que cedeu o jogador. No São Paulo, o São Paulo cedeu Bobadilha. Ai, meu Deus do céu. São Paulo cedeu só o Bobadilha, a nossa grande estrela. É o Bobadilha para a seleção do Paraguai. E aí ele vai receber esse valor aí, quase 56 mil por dia. Até o Paraguai ficar na Copa. Na fase de grupos, o Paraguai está no grupo D, junto com a Austrália, Turquia e os donos da casa, os Estados Unidos. A estreia do Paraguai é nessa sexta-feira, da semana que vem, 10 da noite, contra os Estados Unidos em Los Angeles. Então é isso, vamos pegar aí, garantir pelo menos um pouco mais de 150 mil reais aí pela dinheiro pelo Bobadilha. Meus amigos. Ai, que tristeza, meu Deus do céu. E ontem a gente falou, né, que o São Paulo é o clube com mais, com recordes de jogadores convocados para todas as seleções, né? E em todas as Copas, o São Paulo sempre que cedeu jogador para várias seleções. Falando em Copa do Mundo, pessoal, ó, aproveita aí os kits da Golcase, os produtos da... Cara, eu não tinha visto essa garrafa azul aqui, ó. Eu vou pedir, eu sempre compro as coisas amarelas da seleção, mas a azul também é bonita. Essas garrafas azuis aí, capinhas azuis. Usa o cupom GOLBAROLO, o link tá na descrição do vídeo, você entra lá no site, dá uma passeada no site, não é só produtos ligados a futebol.
E nem só produtos ligados à Copa do Mundo, né? Tem um monte de produto bacana. Inclusive, eu tô viajando hoje com uma mala da Golcase, que eu peguei uma mala da Golcase com o símbolo do São Paulo. A minha mala só vai dar a minha mala no aeroporto. Então confira lá, tem um monte de produto legal. Usa o cupom GOLBAROLO para você aproveitar o desconto bacana que eles oferecem, vários produtos em desconto, tá? E aí você tem essa garantia bacana aí de um descontinho legal. Vamos lá! Ai, é só notícia ruim nesse clube. A Comissão de Ética do São Paulo protocolou ontem um pedido de afastamento do Rui Costa. Por que está pedindo? Esse comitê a Comissão de Ética está alegando que ele não entregou documentos que foram solicitados para investigação sobre a atuação do Belmonte, que trabalhou com ele, né? Era meio chefe dele, sei lá quem era chefe de quem, durante a gestão do pior presidente da história do blogueirinho lá, o Nefasto. Essa comissão de ética aí, esse pessoal, investiga uma possível gestão temerária do Rui Costa e solicitou vários documentos, entre eles cópias de contratos de de alguns jogadores do elenco, informação sobre a situação contratual de jogadores, valores envolvidos nessas contratações e outros dados, por exemplo, dados financeiros ligados a intermediários, a empresários que participaram das negociações. Quem faz parte dessa comissão de ética? Ó, Luiz Augusto Lia Braga, Antônio Maria Patino, José Edgar Galvão Machado, Marcelo Felipe Nelly Soares e Milton José Neves Júnior. Aí, essa comissão entregou esse pedido para o Macis, que deve estar lá perdido, tentando achar o papel. E aí o Rui Costa respondeu para essa comissão de ética. Ele disse o seguinte, que esses contratos de atletas e membros da comissão técnica não estão na esfera da competência do Conselho Deliberativo por causa da sensibilidade das informações que são contidas nesses contratos. Inclusive são protegidos por cláusulas de confidencialidade e pela Lei Geral de Proteção de Dados. E aí o Rui Costa ainda fala que o fornecimento dessa documentação não é compatível com as obrigações estatutárias do São Paulo, porque geraria risco jurídico e comercial. O que eu fico me perguntando é o seguinte, por que não oferece? Porque isso é motivo para não oferecer? Acho que se não tem problema, você pode divulgar. E vai divulgar para quem? Quem que pode pedir isso? O velhinho perdido lá? Porque a gente tem falado aqui há muito tempo. Se eu fosse esse presidente do São Paulo, se ele tivesse realmente a fim de mudar, a fim de fazer o papel dele, né, de limpar o São Paulo, de investigar tudo, ele tinha que investigar todos esses contratos, tudo. Eu falei aqui, desde o cara que entrega pizza no São Paulo tinha que ser investigado, que pizzaria que pede, como se paga. Teria que pegar todos os contratos feitos dessa gestão nefasta do Júlio Casares, que está sendo investigado pela polícia. Ele ia pegar todos os contratos e esmiuçar tudo, entregar tudo isso para a força-tarefa que investiga o clube. Por que não investigar? Por que não? Ah, mas a cláusula de confidencialidade. Tá, então você faz um negócio lá escondido, não pode mostrar para ninguém? Alguém tem que ter o direito de ver, eu acredito que seja o presidente disso, talvez nem essa comissão de ética. Mas isso já devia ter sido feito por esse presidente aí. Ele já devia ter sido no primeiro dia dele. Sentou na cadeira lá, que caiu de paraquedas, e falou, eu quero todos os contratos aqui na minha mão. Eu quero investigar tudo, quero saber de tudo que foi feito durante essa gestão nefasta. Só que ele também fazia parte da gestão nefasta, né? Porque ele era o vice-presidente. Você percebe que a gente está num buraco sem fundo? E cavando. Porque o perdidão aí, esse presidente perdido, ele não é um cara que chegou com sangue no olho para mudar, porque ele viu um monte de coisa errada. Não, ele fazia parte disso. Eu tenho quase certeza disso, que ele não sabia de nada, era um perdidaço, ele era uma figura decorativa lá. Ele tinha uma carteirinha escrito vice-presidente, não sabia de nada do que acontecia. Mas, se não sabia de nada, caiu de paraquedas nesse cargo, eu acho que a primeira obrigação que ele devia fazer era essa, abrir todos os contratos. Agora, a Força Tarefa está reclamando que o São Paulo não entrega documento. Aí é complicado, né, gente? É o que eu falo pra vocês. Se depender das pessoas de dentro do São Paulo, não acontece absolutamente nada. De vez em quando você vê um barulho, não, vamos fazer isso, não sei o que, expulsa, não sei o que. Que nem expulsaram aquele Schwartzman lá, que confessou, né, do negócio do camarote. Aquilo lá não tinha como, que era batom na cueca, como se diz, não tem como. Mas aí é aquela história, você muda para não mudar nada. É uma estratégia isso. Eu tenho muito medo que isso aconteça no São Paulo. Se você me perguntar se vai acontecer alguma coisa com esse pedido, essa comissão de ética, com esse pedido ao Macis, vai fazer com que o Rui Costa
saia do cargo? Absolutamente não. Eu não acredito. Você acredita? A comissão de ética investigou, o perdido vai pegar, vai falar, é verdade, vamos, demite. Porque é o seguinte, não vai acontecer nada, até porque o Belmonte já saiu. A gente não pode esquecer da culpa do Belmonte também, viu? Ele também é culpado disso tudo aí. Tá lá esquecidinho, mas aqui nesse canal ele não tá esquecido, não. E aí o que acontece? Não vai acontecer nada com essa comissão de ética. Agora, o que eu pergunto para vocês, que eu faço sempre essa pergunta e ninguém sabe me responder. Em qual clube minimamente sério do planeta Terra esse Rui Costa, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele destruiu o São Paulo, em qual lugar do planeta Terra esse cidadão estaria empregado ainda no clube? Qual clube do planeta Terra? Não precisa ser um clube de ponta da Europa, pode ser o Vila Churupita. Se fosse o presidente do Vila Churupita, o Zé Dunha, que é presidente do Vila Churupita, já teria demitido esse cara há muito tempo. Esse cara já devia ter saído junto com o Casares. Aliás, uma galera muito grande devia ter saído junto com o Casares. Por que não sai? Não sei. Tem que perguntar pro velhinho lá. Tem que perguntar pro Passis lá. Por que ele não sai do cargo? Por que ele não deixa o cargo? Eu acredito que seja... Vamos olhar por um lado... Eu acredito que seja, como o velhinho é perdido, ele não sabe o que ele está fazendo lá, embora já esteja gostando do brinquedo, ele tira o Rui Costa e vai sobrar para ele. Ele vai ter que cuidar do futebol, ele vai ter que contratar um gerente de futebol. Ele não sabe nada, não sabe absolutamente nada de futebol. Nada, absolutamente nada de futebol. Então deixa ele aí, vai deixando ele aí. Aí fica lá o Rafinha, que deve estar se preparando para comentar jogo na Globo. Deixa lá, os caras tomam conta aí. Ah, tá bom, o clube tá bom, tá bem pra caramba. Porque o foco desses caras agora não é o São Paulo, não é tirar o São Paulo despencando da tabela que vai lutar para não cair. É a eleição. É a eleição, é a briga pelo poder, é a briga para continuar mamando lá, a briga para continuar com os privilégios, os benefícios. Então esses caras estão nem aí pro São Paulo. Esse presidente aí já tá pensando em reeleição, é o bastidor político já. O clube que se dane, torcedor, futebol, que se dane. Eles estão preocupados com outra coisa. Então, deixa esse Rui Costa aí, vai empurrando com a barriga aí. O cara tá empurrando com a barriga há 5 anos, só fazendo merda. Desculpa. Mas deixa aí mais um pouco, até o final do ano, deixa ele aí. É isso. É isso porque por essas e outras que absolutamente nada vai mudar no São Paulo. E não pense que com a eleição vai mudar alguma coisa, porque não vai. Não vai mudar nada, até porque aquilo que eu falei para vocês. O problema são as pessoas que estão lá dentro. Não são as pessoas que estão lá dentro. Confira o aplicativo Gringo que te ajuda a sair dos BOs das multas, IPVA atrasado, licenciamento. Entre em contato, faça consulta, o Gringo é parceiro oficial do Detran, um site super sério que te ajuda. Aí você parcela suas dívidas, se você parcelar em mais 10 vezes, você tem o cupom Barolo20 para você ter um desconto. O link está na descrição do vídeo também. Livre-se deste BO. A melhor coisa do mundo é você ter... duas coisas que eu gosto de me livrar sempre desses BOs. Esses problemas de carta, de documento de carro e seguro. Eu também gosto de me livrar logo. Aliás, tem que renovar o seguro. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã. Estou indo viajar hoje. Então amanhã... Que dia é amanhã? Amanhã é quinta. Amanhã eu dou um jeito de gravar. Eu vou para Boston hoje. Que a Erika vai trabalhar. E quando ela estiver fazendo as coisas dela lá, eu vou gravar. Eu fico no hotel gravando. Eu quero sentir... Eu tenho um pressentimento que não vai ter nenhum... Em Boston ainda, não vai ter... O americano não vai estar nem aí para a Copa do Mundo. Eu tenho esse pressentimento. Talvez em Nova York, lá na Times Square, lá que tem sempre uma bagunça, talvez tenha. Mas em Boston, duvido que um americano vai estar preocupado com a Copa do Mundo. Em todo caso, amanhã eu me comprometo a fazer um vídeo, pelo menos que seja curtinho lá do hotel, para falar para vocês do clima, se existe algum clima de Copa do Mundo. E a gente vai conversando, eu vou passando as informações para vocês, tá? Sobre a categoria subóbito, lá a página no Instagram, que é a minha página de corrida, farei treinos em Boston, já soube que tem 2 parques legais lá para correr. Então me siga lá, também está na descrição do vídeo, @categoria subóbito, o corredorzinho nota 6. E estaremos lá, vamos correr no Central Park também, que eu quero fazer isso. Eu sou corredor nota 6, mas eu corro em lugares legais. Então também vou fazer tudo isso durante essa Copa, postar bastante coisa no Instagram. Eu vou trabalhar, mas a gente dá um jeito, trabalhar com futebol é sempre legal. Vou encontrar o pessoal da TMC lá, já tem uma galera lá, já tem uma galera que vai viajar na segunda-feira, devo fazer programa com eles lá. Então vai ser bem legal, tá? Fique com Deus. Vai entrar agora na janelinha o vídeo de ontem, caso você não tenha visto. A gente se encontra amanhã. Forte abraço. Tchau.